dia, minhas amigas. Hoje nós vamos fazer mais um vídeo aqui. Eu não vou lavar o rosto hoje, quer dizer, vou lavar, óbvio. Mas nesse caso eu vou tomar banho. Então eu vou conversar com vocês aqui um pouquinho antes. Gente, olha essas olheiras, meu Senhor da Glória, meu Pai amado. Muito fundas, mas enfim. Gente, eu vou gravar um vídeo que eu já tinha prometido há muito tempo, só que acabou que eu tô com um projeto que eu tô dando andamento, então esse projeto tá me tomando um pouquinho de tempo, então acaba que eu não tô conseguindo gravar durante o dia. E o que acontece? Eu venho gravar durante a noite, mas enfim, vai valer a pena, fica aí que vai valer, minhas amigas. É o seguinte, eu vou falar aqui porque eu recebi essa mensagem ontem no direct. Eu geralmente não respondo muito, principalmente agora que eu tô entrando muito pouco, tá? Eu entro muito pouco, mas toda vez que eu entro, eu sempre vejo que alguém manda mensagem. Muito obrigada, tá, minhas amigas? Podem mandar, porque o que eu achar interessante eu venho aqui pra gravar pra vocês. Mas enfim, eu não vou lembrar o nome dela, eu acho que é Dalva, se eu não me engano. Ai, minha amiguinha, me perdoa, tá? Eu não fiz por mal. Eu não quero, eu tô gravando do celular, então se eu for abrir aqui pra lembrar seu nome, pra ver o seu nome, eu vou acabar estragando o vídeo. Mas enfim, uma pessoa, uma de vocês, mandou mensagem pra mim, porque eu comentei sobre a gente cuidar, parar de ficar querendo escolher, sabe, homem pela aparência física e tal. E aí ela comentou uma coisa que eu achei super interessante e eu queria falar aqui sobre a minha visão sobre isso. Ela falou assim, poxa, mas eu não lembro se é exatamente isso, mas é basicamente isso. Ah, mas eu ouvi dizer que quando a gente tá no processo de cocriação, a gente tem que colocar as características que a gente quer da pessoa. Eu vou falar a minha experiência, tá? Porque que eu não aconselho. Eu fiquei, gente, o primeiro namorado que eu tive na vida, assim, o primeiro namorado que eu digo que quis me assumir, que me aceitou, foi o meu namorado. E eu o conheci com 32 anos. E antes disso, eu já contei a minha história pra vocês. Eu fiquei durante muitos anos buscando uma pessoa. E assim, eu não sei se pelo fato de eu morar na França eu tinha mais facilidade, mas eu sempre encontrei homens, fisicamente falando, do jeito que eu sempre pedi a Deus. Sempre. Todos, assim, a maioria, porque eu geralmente, eu gosto de homem louro. Então, assim, pelo fato de eu gostar de homem louro, morar na Europa, até quando eu morava no Brasil, inclusive, eu sempre fui de me relacionar com homem mais branco, loiro, com gringos, sempre, tá? E o que acontece? O que eu ia falar? Primeira coisa que eu identifiquei, hoje eu consigo enxergar, mas naquela época eu não enxergava. Eu tinha muito complexo com a minha cor de pele. E por eu ter esse complexo, eu sempre escolhi homens brancos. Porque no fundo, eu não amava quem eu era. Eu tô falando de mim, tá? Da minha experiência. Cada uma sabe, ou não sabe, enfim, eu tive a possibilidade de fazer esse processo de autoconhecimento e de perceber esse padrão em mim. Eu queria, no fundo, na verdade, quando eu queria um homem branco, loiro, alto, era muito mais porque, no fundo, eu era uma menina preta, rejeitada pelos meninos, e no fundo, eu tinha o sonho, a expectativa de mostrar para a sociedade que eu era amada e que eu era aceita por um homem branco, loiro, de olhos azuis. Durante toda a minha vida, eu tive essa expectativa. E quem que me tirou esse universo, né? Quem que me trouxe para a realidade? Foi o Julian, por isso que eu sempre falo sobre ele,
Porque ele pra mim foi muito importante, porque a partir dali, eu não posso ficar falando o nome do Julián. Já entendi. Não posso falar o nome do Julián. Falei de novo. Gente, eu não gravo esse vídeo sozinha, sempre tô sendo sempre direcionada espiritualmente, então eu não posso falar, tá bom? Ficar bem quietinha. Mas a minha questão é que quando eu conheci essa pessoa, eu comecei a de fato perceber que eu tinha traído tudo que eu queria. Eu tinha um homem loiro, alto, lindo, maravilhoso, e ao mesmo tempo ele era o maior pesadelo da minha vida. Eu acho que nenhum outro homem no mundo já me rejeitou tanto, já me magoou tanto como ele. Então ali foi quando eu caí na real e eu falei, peraí, do que adianta ter um cara, né, top das galáxias e hoje tá aqui sofrendo, sabe? Tipo, que vida de merda que eu teria se eu estivesse com ele, se eu tivesse casado como eu achei que eu casaria. Então, foi ali que eu fui perdendo um pouco dessas exigências. E conforme eu fui observando, eu percebi. E outra coisa também muito importante, porque muita gente vai falar, não, Joyce, mas você tem que botar também, que ele tem que ser amoroso, que ele tem, né, você pode botar características físicas e também pode colocar características emocionais dele. Eu fiz, gente, eu fiz com todos os homens que eu já... que já passaram na minha vida, sabe? Eu tinha essa regra de fazer a carta mágica, de fazer a lista do desejo, eu fazia tudo isso. E chegou uma hora que, lembra que eu falei pra vocês que eu, em oração, eu pedi a Deus e tudo mais, e aí quando eu soltei esse meu ex, essa bênção, eu senti no meu coração que eu precisava pedir algo diferente, que eu precisava de algo diferente e que eu senti, tá, gente? Eu senti que eu estava bloqueando a minha vida todas as vezes que eu colocava objeções, porque no fundo, gente, uma pessoa quando ela fala assim, ó, eu quero um homem assim, assim, assado, uma lista de inúmeras qualidades, é porque no fundo tu não quer. Parece muito... Como assim, Joyce? Eu quero sim, eu choro toda noite. Não. Dentro de você tá indisponível, minha amiga. Porque você não precisa de muito, você só precisa de um homem que queira te amar. Quando a gente tá com foco no amor... Gente, eu tô com um sabão na cara e tá começando a coçar meu rosto. Acho que eu vou tirar isso daqui. Meio esquisito. Enfim, quando a gente tá com foco no amor, quando o nosso objetivo é amar e ser amado, cara, pouco importa. Pensa assim, ó, se você estivesse apaixonada por esse homem, independente, gente, quantos namorados horrorosos a gente já teve, mas amava. Se alguém falasse que o cara era feio, você ficava ainda queria brigar. Por quê? Porque no fundo você nunca enxergou beleza, sempre foi o amor. Agora, por que que hoje, né, se eu quero construir uma família, se eu quero ser feliz ao lado de um homem, de um cara bacana, eu tô preocupada se o cara tem 2 metros de altura, porque se não for, eu não quero. Eu acho que a gente precisa começar a parar para refletir e se permitir, peraí, o que vai acontecer? E uma coisa que eu fiz quando eu me despi dessa necessidade do cara ser assim, assado, né? Características físicas que no final das contas serve de porcaria nenhuma, porque se for um cara que não te valoriza, que não te respeita, minha amiga, tudo isso vai pro lixo. Quando eu me permiti, eu falei, Deus, o Senhor me conhece. O Senhor me conhece melhor do que eu mesma. O Senhor sabe o que vai me fazer feliz, então pode trazer do jeito que o Senhor quiser. Eu confiei. E tem muita mulher aqui que tá me assistindo que não entrega porque não confia. Você tem todo o direito do mundo de desejar, não, eu quero um homem romântico, eu quero um homem que me traga flores, eu quero um homem, sabe? Você tem todo o direito do mundo de sonhar. Mas quando você coloca tantas objeções, tantas exigências, no final das contas você tá querendo... Eita. Que susto. É o vizinho aqui. No final das contas, tu não tá querendo relacionamento. Tu tá querendo um príncipe encantado.
Tu tá querendo uma fantasia da tua cabeça, porque qualquer homem que vier, minha amiga, ele vai ter defeito. Às vezes o cara vai vir. Teve um dia desses que eu tava vendo uma dessas pessoas assim que falam que na internet que dão, que ensinam, né, a atrair. Ela falando do marido dela, quando eu vi o marido, eu falei, gente, tem nada de beleza aí. Tem nada de beleza aí. Eu acho que é muito mais ela apaixonada. Mas por quê? Porque no final das contas, gente, todo homem vai ser falho. Todo o homem, por mais bonito que ele seja, ele vai ter defeitos. E o que acontece com muitas mulheres hoje que não conseguem atrair relacionamentos assim como eu, que fiquei durante 32 anos da minha vida sonhando e querendo e só consegui atrair quando eu parei de ficar exigindo demais. E não é porque você... Minha gente do céu, o telefone descarregou, eu falei, quer saber? Vou aproveitar, vou tomar meu banho, ficar cheiroso, entendeu? E depois eu volto pra terminar o vídeo. Mas assim, foi até bom. Foi até bom, porque quando eu tava no banho, eu lembrei que quando fiz a minha carta mágica, eu coloquei as características do meu namorado, eu coloquei como eu queria que ele fosse. Coloquei que eu queria que ele fosse loiro, europeu e francês. Não botei francês, mas eu queria que ele fosse europeu. Loiro. E que trabalhasse em escritório. Gente, aí o que aconteceu? Veio um bombeiro hidráulico moreno, não era alto como eu queria, a gente tem mais ou menos a mesma altura. E o que mais? E completamente diferente daquilo que eu imaginei, fisicamente falando. Mas o que eu quero aconselhar vocês, que vocês façam, se você quer, né, colocar as características que você quer que o cara seja, embora eu acredite que isso não seja nem um pouco importante, mas você pode colocar, né? Mas foca muito mais, porque foi isso que eu me foquei, assim. Eu coloquei as experiências que eu queria viver com ele e numerei todas elas. Na verdade, assim, eu não coloquei número, eu falei, por exemplo, a gente viaja junto, é sempre muito bom, fizemos uma viagem romântica para tal lugar e tal. E aí descrevi a viagem, a gente ama a natureza, é sempre muito bom. E, gente, é tudo real, assim. A gente fez uma viagem inesquecível, sabe? E no meio, porque a gente foi de carro e aí a gente foi parando, assim, paisagens lindas e tanto ele quanto eu, a gente ama a natureza. Então, tipo assim, foi muito legal. A gente foi parando, fizemos piquenique, sabe? Em relação até sexualmente falando, que eu não deveria nem estar abrindo aqui, mas até isso também casou com a minha carta. O que mais? A gente tem muito diálogo. Eu coloquei na minha carta que meu namorado, ele tava sempre me presenteando. Não posso dizer assim, é sempre que eu ganho, todo dia eu ganho presente, não. Mas o meu namorado, ele é aquela pessoa assim que, tá tendo alguma festa lá na casa dele, teve bolo, ele traz pra mim, gente. Teve um dia que eu cheguei, eu achei tão fofinho. Ele traz as coisas, sabe? Tipo, enfim, ele traz muita... Traz as coisas assim, sabe? Passei no mercado, lembrei de você, trouxe pra você. É tipo isso. Isso eu coloquei. Então, assim, foca naquilo que tu quer viver com o teu parceiro, entendeu? Ao invés de tu ficar muito focada em características físicas, cara, o que tu quer viver com esse homem? Como é que tu quer que... Como é que ele faz você se sentir? Como é que você quer se sentir ao lado dele, sabe? Foca a tua carta mágica nessas características, porque isso, no final das contas, é o que vai te fazer feliz, é o que vai fazer com que você se apaixone. Às vezes o cara pode ser um príncipe, mas se ele te faz sofrer, não vale a pena, né? Então é isso, gente. O que eu poderia falar pra vocês. Foca muito mais nos teus sentimentos, nas experiências que vocês vão viver juntos e deixa um pouco de lado essa coisa da característica física. Porque tem que ser assim, que tem que ser assado.
Porque no final das contas, quando você coloca muitas objeções, na verdade, assim, quando você faz uma lista muito grande, no final das contas isso demonstra que você tem uma objeção, que é basicamente um bloqueio. É tipo assim, eu quero deixar o negócio bem difícil, porque no fundo, eu tô indisponível dentro de mim. No fundo, eu não quero me relacionar. Então eu vou fazer uma carta bem exigente, porque qualquer homem que vier nunca vai estar à altura dessa carta. E todas as vezes que esse homem vier, eu vou falar, bom, não é ele. Então, eu vou mandar esse cara pastar, porque não é bem aquilo que eu queria. Então, perceba que no final das contas, quando a gente fica muito apegado a essa questão física, né, a tantas coisas, tantas exigências, é porque no fundo, tu não quer. Tu só tá buscando uma forma de fugir, né? É inconsciente, gente. Nós fazemos isso. E eu percebi que eu tava nesse processo. E foi aí que eu falei, bom, eu vou tirar um pouco o foco das características físicas e vou focar muito mais no amor que a gente vai viver junto, assim. E é exatamente isso que eu vivo hoje e que eu aconselho a você. Foca no sentimento e nas experiências. É isso. Nos vemos no próximo vídeo, minhas amigas. Vou tomar meu banho e eu prometo que eu vou me programar pra postar vídeo pra vocês mais cedo, mais produzida. Que aí eu me sinto melhor e eu ofereço melhor pra vocês. Mas é isso, minhas amigas. Vocês que estão aqui só bisoiando, pode ficar à vontade, vejam todos os vídeos. E se você gostar, minha amiga, se inscreve nesse canal. Aqui nós falamos tudo sobre relacionamentos amorosos e autoestima da mulher. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!